nossa saudação a todos os irmãos espalhados por este mundo e que acompanham o estudo da carta aos Colossenses. Um abraço a todos, particularmente ao nosso irmão Alberto, e um abraço a todos. Que o Senhor nos continue a dirigir. E vamos agora fazer a leitura do capítulo 3 da carta aos Colossenses, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, de como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Que o Senhor nos dirija agora no estudo da palavra deste versículo, e vamos ouvir já o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por esta reunião de comunhão, oração e estudo da palavra de Deus. É muito bom estarmos juntos. Este é um momento que agrada ao Senhor. Abrir as Escrituras em Colossenses capítulo 3, no verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A pergunta que queremos fazer hoje, para fechar o versículo 1 do capítulo 3, é: qual a posição de Cristo no céu? Assentado à destra ou em pé? Como diz o texto de Atos capítulo 7, no verso 56. Confirmando que o Senhor está assentado, podemos ler Marcos no capítulo 16, no verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentando-se à destra de Deus. E há outros textos, principalmente Hebreus, que mostra Cristo assentado à destra de Deus.
Hebreus 1, verso 3, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O capítulo 10 de Hebreus também menciona isso. Mas o que chama atenção, e para muitos é uma contradição, é o discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, no capítulo 7 do livro de Atos, no verso 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. E aí muita discussão. Será que existe uma contradição nas Escrituras? Será que as Escrituras de fato são inspiradas? Teólogos se aproveitam de uma situação dessa para confundir mais, porque não sabem manejar a palavra da verdade. Perceba que muitos comentaristas vão dizer e tentar justificar que o Senhor está de pé para receber o seu mártir, o seu santo que morreu na causa do Evangelho. Mas isso não faz sentido. Quantas vezes o Senhor precisava então levantar, ficava de pé. Temos que ter muita cautela para não antecipar as revelações bíblicas. Perceba que o discurso de Estevão, ele não está falando sobre a obra consumada de Cristo assentado à destra de Deus. E Marcos também não está mencionando uma obra consumada de Cristo e agora ele pode se assentar à destra de Deus. Hebreus, sim, ele é específico. E vamos descobrir por quê. Veja que Estevão ainda está no contexto profético. O seu público é judaico. E ele está se referindo às profecias, às escrituras do Antigo Testamento. O Salmo 110, no verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Salmo 110, verso 1. Lembra muito bem Marcos 16, 9. Mas a questão é que não podemos confundir Marcos, que já estava em circulação, com Hebreus, que nem tinha sido escrito ainda pelo apóstolo Paulo. Muito menos Estevão mencionando a obra de consumação. Vamos destacar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 18 até 25, ou mesmo Efésios 3, versículo 1 a 3, que fala do mistério, que fala da pregação da cruz. E é a dispensação da graça que é revelada ao apóstolo Paulo. E é ao apóstolo Paulo que ensina e que mostra que a obra na cruz do Calvário foi de redenção, de perdão dos pecados. Portanto, quando o Senhor está de pé em Atos capítulo 7, aquele é um momento de juízo, de ira de Deus contra os seus inimigos. Por isso que o Salmo 110 diz para sentar-se à direita de Deus até que os inimigos sejam postos aos seus pés. O Salmo 7, no verso 6, fala, levanta-te, Senhor. O Salmo 9, no verso 19, também clama, Senhor, levanta-te, para vencer os inimigos. E aqui nós temos então algo que poderia ter acontecido naquele momento de martírio do apóstolo de Estevão. Mas o Senhor, na sua abundante graça, conforme Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça e adiou. Nesse momento o Senhor então colocou de lado a sua ira para estender a sua graça, abrir o período de dispensação da graça. A sua misericórdia é infinita, a sua graça imensurável, maravilhosa. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a usufruir dessa graça e misericórdia. Amém. Queria partilhar um pequeno pensamento que tem a ver também com este aspecto que o nosso irmão Alberto referiu, que é o facto do Senhor Jesus Cristo ele estar assentado. E esta posição de assentado transmite-nos uma mensagem de descanso, de descansar. Se nós lermos nas Escrituras em relação a Deus,
Só uma vez nós lemos que Deus tenha descansado, que foi ao 7º dia de quando fez a criação, e viu Deus que era muito bom, toda a criação, completou toda a criação e, portanto, era bom, estava perfeita, e o Senhor descansou ao 7º dia. Nunca mais nós lemos nas Escrituras que Deus tenha descansado mais alguma vez, porque quando o pecado entrou no mundo, nós lemos sim que os nossos pecados lhe têm dado muito trabalho mesmo. E se nós lermos no Evangelho de João, capítulo 5, salvo erro, em que o Senhor Jesus Cristo diz que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, vemos ali, digamos que uma parceria. O Senhor trabalhando, Deus trabalhando, o Pai trabalhando, o Filho trabalhando. E trabalhando em prol de quê? De quem? Trabalhando em prol de cada um de nós. O Senhor preparando, de facto, o plano da salvação do homem. Daqueles de quem Ele amava, quem Ele ama, que lhe viraram as costas. Mas Ele continuou a amar o homem e continuou a querer que o homem passasse a eternidade com Ele. E o Senhor preparou um plano para, de facto, se concretizar esse seu querer, de que o homem pudesse estar com Ele por toda a eternidade. E para tal, então, o Senhor Jesus Cristo, Ele completou todo esse plano de Deus. O Senhor Jesus Cristo, por isso lemos que o Senhor dizendo, Deus trabalha, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E de facto, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalhou a nosso favor. E que trabalho! Que trabalho lhe deu o nosso pecado! Que sofrimento lhe deu, lhe causou, de facto, os nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, onde Ele foi pendurado, foi suspenso entre o céu e a terra, em que de facto foi abandonado por todos, inclusivamente pelo próprio Pai, para nos amparar a nós, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Por isso, nós lemos as palavras, uma das frases do Senhor Jesus Cristo ali na cruz foi, está consumado. Portanto, tudo quanto era necessário para que o homem fosse salvo, para que o homem seja salvo, o Senhor Jesus Cristo, Ele realizou ali na cruz, com um sofrimento atroz, com um sofrimento que de facto as nossas mentes não conseguem entender em toda a profundidade o quanto custou a nossa salvação. Há um hino que diz que foi pago um alto preço. E que preço? Foi pago por mim e por cada um de vós. O sangue do Senhor Jesus Cristo ali derramado naquela cruz, as suas mãos, os seus pés sendo ali cravados, a sua cabeça sendo trespassada por uma coroa de espinhos. Foi grande a dor do Senhor Jesus Cristo. E Ele consumou toda a obra. Ele realizou todo o plano de Deus. E por isso Ele ressuscitou, Ele ascendeu ao céu, Ele está sentado à direita de Deus, Ele descansa. E nós podemos estar descansados, porque temos de facto uma salvação completa, uma salvação perfeita, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele realizou de facto toda esta salvação. Por exemplo, os sacerdotes no Velho Testamento, quando eles ofereciam o sacrifício, eles não podiam ficar sentar-se, eles não podiam de facto estar descansados, porque aquela obra, ela não era completa, ela tinha que ser repetida todos os anos.
Mas a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário foi uma única vez e é suficiente para a nossa salvação. O Senhor descansou e nós podemos estar descansados nele, porque temos nele uma salvação completa, uma salvação perfeita. Por isso, quando o apóstolo nos diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e mais, onde nós já estamos também sentados, porque estamos nele, não é? Estamos nele, estamos sentados também nos lugares celestiais com ele e nele, e somos dele para todo sempre. Por isso, irmãos, a nossa salvação é segura, é perfeita e é eterna, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou todo o preço pela nossa salvação. Por isso, irmãos, pensemos nisto, busquemos isto, e se assim pensarmos e buscarmos de facto a presença do Senhor, certamente a nossa relação com Ele será diferente, porque o queremos amar, louvar, servir e anunciar este tão grande Salvador que de facto, e esta tão grande salvação que nós temos de facto nele. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Provavelmente entrarmos no versículo 2. Eu também vou-me deter sobre esta parte final do versículo 1, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Os nossos irmãos que me antecederam já falaram sobre este assunto, e eu gostava de ter-me um pouco mais naquilo que o irmão Alberto aflorou, particularmente o irmão Alberto aflorou no versículo 1, na parte final. Lemos aqui onde Cristo está sentado à destra de Deus, e vimos aqui a explicação muito significativa que o nosso irmão José Carvalho acabou de apresentar sobre o significado do Senhor estar sentado agora. O Senhor sentado, como ele disse bem, significa que a obra está consumada. Não é preciso fazer mais nada. Está consumado. Os sacerdotes, como ele disse muito bem, nunca se podiam sentar. A obra nunca estava acabada. Mas o Senhor fez a obra, está acabada, e ele, o facto de estar sentado, significa isso. É isso que a carta aos Hebreus, em particular, como disse o irmão Alberto, se refere. Mas o que eu quero aqui chamar a vossa atenção foi para algo que o irmão Alberto ali referiu e que eu quero detalhar um pouco mais, porque é segurança para nós e instrução para muita gente. Lemos aqui que o Senhor está sentado à destra de Deus. Ora bem, e agora vocês vão se lembrar daquilo que ele disse e vamos ver se assentamos bem ideias muito claras e vamos definir bem o assunto. O Senhor não esteve sempre sentado. Vamos começar por aqui. Aqui lemos que o Senhor está sentado, está presente, mas o Senhor não esteve sempre sentado. O Senhor no presente está sentado e o Senhor não vai estar sempre sentado. Como o nosso irmão Alberto disse muito bem, citando o Salmo 110 e o versículo 1, que vocês podem ler, Salmo 110, versículo 1, que ele já citou, mas vamos ler. No Salmo 110, versículo 1, nós temos aqui o pai a falar para o filho, profeticamente. E é David que escreve este salmo, e ele está a dizer o que é que o pai está a dizer ao filho. E o pai diz assim ao filho: disse o Senhor, diz David, disse o Senhor, o pai, ao meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho, assenta-te à minha mão direita. Que é para sempre? Não. Assenta-te até. Há um até. Portanto, no tempo havia um limite. Ele estaria sentado até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Ou seja, dizendo por outras palavras, até que eu faça com que tu calques os teus inimigos. Os teus inimigos vão ficar debaixo dos teus pés.
E há de chegar esse dia em que os inimigos vão estar debaixo dos teus pés. Ok? Pronto. Tendo isto em mente, o irmão Alberto citou, e muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que nós vamos ler. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, reparem, já o Senhor tinha subido ao céu, já o Senhor estava glorificado no céu, já o Senhor estava sentado à direita de Deus. Nós lemos aqui no capítulo 7, mas antes de lermos a passagem, eu gostava que vocês vissem o contexto do que é que nós temos aqui. É? Portanto, o Senhor foi rejeitado, crucificaram-no, não o aceitaram como o seu Messias, não o aceitaram como o seu rei, que ele veio para reinar sobre Israel. Ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita, andou 40 dias com eles e sobe ao céu. O Espírito Santo desce em Pentecostes, em Atos capítulo 2, e começa a ser dado um grande testemunho à nação de Israel, para que a nação de Israel se arrependesse, coisa que eles nunca fizeram antes, como nação. E Pedro prega-lhes poderosamente e eles continuam a não aceitar o Messias. E, portanto, estavam a rejeitar também o testemunho do Espírito Santo. As coisas vão se agravando de tal maneira, em Atos, nos primeiros capítulos, vão se agravando de tal maneira, como vocês já vão ver, já vamos chegar ao capítulo 4, eu daqui a um bocado vou referir-me ao 4, que é para vocês perceberem uma coisa. Vão se agravando de tal maneira que, quando chegamos aqui ao capítulo 7, Estevão, dá-lhes aqui uma grande mensagem. Estevão está a falar à nação, dá-lhes aqui uma grande mensagem. E a mensagem de Estevão resume-se basicamente nisto. Sabem que ele faz um historial da nação de Israel desde o princípio. E ele está como que a dizer-lhes assim, ouçam lá, vocês tenham cuidado, porque na nossa história, os nossos antepassados já rejeitaram outros e depois arrependeram-se. Olha, eles rejeitaram Moisés, lembram-se? E depois arrependeram. Hoje Moisés é um herói, mas antes rejeitaram-no. E rejeitaram os profetas, vários. E agora vocês estimam-nos muito. Não se dará o caso que vocês agora também estão a rejeitar Cristo e vão se arrepender disso? No fundo, é o teor da mensagem dele. Mas eles, enfurecidos, pensam que eles se arrependeram. Ainda ficaram piores, ficaram bravos. E por isso chegamos a uma certa altura e lemos assim, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Portanto, estamos aqui a ver a nação de Israel, hein? Isto é o povo judeu. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Mas notem como é que ele viu Jesus à direita de Deus. Versículo 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Duas coisas que eu queria aqui salientar. Primeiro, céus abertos. Vocês sabem que o céu nunca mais se tinha aberto? E sabem que desde esta altura o céu ainda não se abriu de novo? Mas sabem vocês que o céu vai se voltar a abrir? E sabem que quando o céu se voltar a abrir, não vai ser para coisa boa? Vai ser para castigo? O que quer dizer que quando o céu se abriu aqui, era para castigo. Reforçado com a ideia de que Estevão viu Jesus em pé. O que é que o pai tinha dito ao filho? Assenta-te até que eu faça com que tu calques os teus inimigos. O até chegou. Os inimigos estavam cá. Eles não estavam a rejeitar o Messias mais uma vez? Não estavam enfurecidos nos seus corações? Eu quero chamar a vossa atenção para isto pelo seguinte. Agora vamos voltar ao capítulo, vamos ao capítulo 4, andar para trás e vamos ao capítulo 4. No capítulo 4, os apóstolos são presos. Isto fazia parte da rejeição. Eles rejeitavam a mensagem, rejeitavam os mensageiros. E prenderam Pedro e João. E quando nós chegamos ao capítulo 4, eles foram presos e depois foram libertados.
No versículo 23 lemos assim: e soltos eles, quando eles foram libertados, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tomem agora atenção, eles saem da prisão, são libertados, vão ter com os crentes que não estavam presos, não é? E foram orar com eles. Notem o teor da oração deles. Nós aqui até temos aqui muitas coisas que nós podemos aprender. Há coisas aqui que nós não podemos fazer porque eles estavam numa dispensação diferente e eles querem vingança para os inimigos. E nós hoje, na dispensação da graça, não queremos vingança para os inimigos. Nós temos que revelar amor aos inimigos, temos que revelar graça aos inimigos. O caráter é diferente, atenção, mas debaixo desta dispensação em que eles estavam a viver, a vingança era legítima. E eles referem isso na oração com suporte bíblico. E isto é a lição que nós podemos aprender para nós hoje, que é, quando nós oramos, devemos orar de acordo com a Bíblia. Evidentemente com a Bíblia, que tem a ver com a Palavra de Deus, que tem a ver com a dispensação em que nós estamos a viver. Mas é bíblico citarmos até a Bíblia na oração. Eles estão a orar e estão a citar a Palavra de Deus. E vocês vão ver que palavra é que eles vão citar. Querem ver? Então lemos assim no versículo... e disseram, versículo 24: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de David, teu servo. Tomem atenção. Eles agora estão a dizer, na oração: Senhor, Tu disseste pela boca de David, teu servo. E vão citar o que é que David, o servo de Deus, disse. E sabem o que é que eles vão citar? O Salmo 2. Já lá vamos. E diz assim: porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora paremos aqui. Mantenham a passagem aí e vamos espreitar lá o Salmo 2, ok? Eles estão a citar, na oração, o Salmo 2, que diz assim, que é aquilo que eles estão a dizer, por outras palavras, mas estão a citar o Salmo 2. O que eles estão a citar é o Salmo 2, que diz assim, Salmo de David: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, que era o que estava a acontecer. Aquilo era tudo gente amotinada contra Deus. Mas eu aqui quero chamar a vossa atenção para duas coisas que podem passar despercebidas a muita gente. O versículo 1 diz: porque se amotinam as gentes, entenda-se, os gentios. Entenda-se, os que não eram judeus. Entendam-se as nações. Sabem que eles há muito que já estavam amotinados. Os gentios já estavam amotinados contra Deus desde a Torre de Babel. Lembram-se? E o castigo de Deus caiu sobre eles, eles foram espalhados sobre toda a face da terra, e os gentios sempre estiveram amotinados contra Deus, sempre amotinados contra Deus. E Deus chamou Abraão e da semente dele, da descendência dele, fez uma nação, que era a nação de Israel. E estava a tratar com a nação de Israel. O problema é que a nação de Israel também se amotinou contra Deus. E então o versículo 1 diz assim: porque se amotinam as gentes e os povos, entenda-se, os povos aqui é os povos de Israel. É a nação de Israel. E vocês assim, isto está a dizer os povos e estás a dizer que é de Israel. Já lá vamos, já lá vamos. Porque se amotinam as gentes e os povos, reparem bem o que eu estou a dizer, é os povos de Israel, está-se a referir aos israelitas. Portanto, temos o mundo todo, isto é muito importante, nós temos todo o mundo inteiro em rebelião contra Deus, gentios e judeus. Vocês, a única dúvida que vocês podem ter nesta questão é assim, estás a dizer os povos de Israel, mas não é isso que eu estou a ler lá. Já lá vamos. E vocês vão ver que eu não estou a inventar. Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Por outras palavras, não queremos que ele reine sobre nós. Aquele que habita nos céus se rirá. Sabem que costuma-se dizer que o último a rir é o que ri melhor, não é?
Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então, versículo 5, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Portanto, eu quero aqui chamar a vossa atenção para já, que quando eles estão a orar em Atos 4 e estão a citar o Salmo 2, notem qual era o quadro que estava ali em Atos 4. Temos todo o mundo amotinado contra Deus e eles estão a orar a Deus, citando o Salmo 2, que diz que Deus vai se irar. Ele vai se rir deles e vai se irar. Como diz aqui o versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E depois temos a alusão que o Senhor, quando se irar e a ira cair, ele vai ungir o Senhor como rei e ele vai ser rei em Israel e no mundo. Ok. E depois continua por aqui abaixo e refere-se, portanto, ao reino dele quando ele vier para reinar e vai reger com vara de ferro as nações, etc. E tal. Voltemos já a Atos 4. Em Atos 4, então, versículo 25 diz que disseste pela boca de David teu servo, porque bramam as gentes. O Salmo 2, como vocês leram, diz porque se amotinam as gentes. Mas é a mesma coisa. Eles estão a bramar amotinando-se. E os povos pensam coisas vãs. Estão a ver? As gentes e os povos. E eu dizia há bocado, atenção que os povos são os povos de Israel. E vocês podem perguntar assim, mas onde é que isso está escrito? Vamos ver. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Há uma coisa muito importante que eu queria aqui destacar já de imediato. A rebelião é contra duas pessoas. É contra o pai e contra o filho. Reparem que a rebelião é contra o pai, contra o Senhor e o seu ungido. E o filho. Versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos quê? Quem são os povos? As gentes e os povos de Israel. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eles continuam a anunciar a palavra àqueles rebeldes. Chegamos ao capítulo 7. Eles permanecem a rejeitar. Os céus abrem-se. E reparem que os céus, quando se abrem, é para juízo, já vão ver porquê. E Jesus já está em pé. O até divino chegou. Assenta-te até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E ele está em pé para vir. Ok? Muito bem. O Senhor Jesus Cristo, os céus abriram-se. O Senhor Jesus Cristo estava em pé. Mas aqui acontece uma coisa admirável, que é mesmo admirável, que foi Deus revelar um segredo que ele tinha, que era antes do juízo cair, ia dar uma oportunidade a todos, a judeus e a gentios. E para provar a intenção que ele tinha, em Atos, no capítulo 8 e 9, ele salva Saulo de Tarso, que era o líder da rebelião. E com a salvação dele, ele ia dar um exemplo do que é que pretendia fazer com todos, com judeus e gentios. E ele representava judeus e gentios, porque ele era Saulo de Tarso, mas ele era da tribo de Benjamim. Portanto, ele em si incorporava judeus e gentios. E ao salvar este indivíduo que era judeu e gentio, ele estava a mostrar o que é que queria fazer com judeus e gentios. E, portanto, o céu de facto abriu-se, o Filho do Homem estava de facto em pé, para vir julgar, mas não veio. Porque Deus resolveu revelar este segredo de graça. E disse, calma, eu tenho aqui um segredo de amor, de graça para com o mundo inteiro, que é antes do juízo cair, eu vou-lhes dar uma oportunidade. Ora bem, agora vamos saltar para Apocalipse capítulo 19. E o céu voltou a fechar. Ok? O céu abriu, Filho do Homem em pé, tudo indicava que ele vinha, o até divino chegou para ele julgar os inimigos, e ele não veio. E o céu voltou a fechar. E está fechado. Até hoje.
E o juízo não veio. Ok? Em Apocalipse, no capítulo 19, no futuro, nós lemos aqui, em Apocalipse, no capítulo 19, vai chegar o dia em que o céu... entretanto, a dispensação da graça está a decorrer, como nós sabemos, não é? Deus está a revelar graça a judeus e gentios. E do conjunto das pessoas que aceitam a salvação, e se houver aqui alguém que ainda não esteja salvo, pense no assunto, porque Deus está a dar uma oportunidade ainda a toda a gente, para que quem crê em Cristo tenha a vida eterna e faça parte do corpo que Ele está a construir dos judeus e gentios, que é a Igreja. Mas vai chegar um momento em que esta oportunidade que Deus está a dar vai acabar. E quando Deus deixar de dar a oportunidade que está a dar, porque isto não vai durar para sempre, o céu vai abrir outra vez. E o juízo vai cair. E ninguém se vai poder lamentar e queixar e dizer, não, tiveram oportunidade. Aliás, Ele nem precisava dar oportunidade nenhuma. Mas Ele revelou esta graça singular. E quando chegamos ao capítulo 19, então, já depois da Igreja ter sido arrebatada deste mundo e já não estar cá, no capítulo 19, versículo 11, esta é a próxima vez na Bíblia que nós vamos ler que o céu se vai abrir. Onde é que ele se abriu? Em Atos 7. Onde é que vamos ler outra vez do céu abrir-se? Em Apocalipse 19. E no versículo 11 lemos assim, e viu o céu aberto. João diz, e viu o céu aberto. O que aconteceu? E eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, e julga e peleja com justiça. Estão a ver? Céu aberto, e aí vem o juízo e o juiz. Mas agora vem mesmo. É o que vai acontecer no futuro. Eu queria chamar a vossa atenção, os seus olhos como chama de fogo, etc. Nota estas duas palavras, que ele vem para julgar e declarar guerra. Julga e peleja. Julga, juízo, peleja, guerra. Isto agora ajuda-nos a compreender porque é que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, já que estamos na carta aos Colossenses, no capítulo 1, e nas cartas às outras igrejas que ele escreve, começa sempre assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas que eu quero aqui sublinhar para vocês estarem com muita atenção. Lembram-se de eu dizer que a guerra era contra duas pessoas? Lembram-se? Eram contra quem? Contra o Senhor, o Pai, e o seu ungido, o Filho. E quando o até divino chegar para ele derramar a sua ira, quais são os termos que são utilizados ali em Apocalipse capítulo 19, versículo 11? Ele vem como aquele que julga e peleja, ele vem declarar juízo e guerra. Agora vocês reparem que o Pai e o Filho vão declarar juízo e guerra, ok? A este mundo. E reparem que quando da primeira vez o céu se abriu e Estevão viu Jesus em pé para vir declarar juízo e guerra, lembram-se de dizer que Deus deu uma oportunidade ainda e disse, vou suspender, e Deus, em vez de declarar juízo e guerra, sabem o que é que Deus fez? Sabem o que é que Ele está a fazer? E ainda está a fazer neste momento? Está a declarar graça e paz. Esta expressão, graça e paz, é o contrário de juízo e guerra. O contrário de juízo é graça. Estão a ver? O contrário de juízo é graça. E o contrário de guerra é paz. E na graça de Deus, em vez de declarar juízo e guerra a este mundo, Ele está a declarar graça e paz. E por isso Jesus ainda está sentado, como lemos ali. Ele levantou-se, mas não aconteceu o juízo. Ele está sentado ainda. Mas cuidado quando ele se levantar outra vez em Apocalipse capítulo 19. E então vai declarar juízo e guerra. É importante explicar isto, assim, neste contexto, vermos claramente o quadro completo para percebermos o quadro real da nossa humanidade. Que Deus nos ajude, enquanto vivermos,
a pregarmos este Evangelho de graça que traz paz ao pecador, porque é a única coisa que pode dar paz ao pecador. Não há outra. Mais nada pode dar paz. Só de facto quem crê no Senhor Jesus Cristo e na graça que Ele revela é que pode ter essa paz maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Então vamos terminar o culto e eu chamo aqui o João Alves para terminar com a oração. Ou seja, vamos ficar de pé os que puderem, por favor. Bondoso Pai, graças te damos por podermos estar aqui reunidos, Pai. Agradecendo depois pela liberdade que nos permites de debater aqui a Tua Palavra, Pai, e de podermos ter a graça de ouvirmos os Teus mandamentos, Pai, ouvirmos aqui a Tua sabedoria derramada, Pai, agradecendo depois pelos servos que demoestram aqui e que lideram aqui a Tua Igreja, Pai, agradecendo depois aqueles também que participaram da Tua Palavra e que instruíram aqueles que agora estão instruindo os mais novos, Pai. Obrigado depois por aqueles que estão a ouvir e por aqueles que bebem da Tua Palavra, Pai, que Tu possas abençoá-los e dar-lhes sabedoria para que continuem a servir-te e a receber mais de Ti, Pai. Agradecendo depois por isso e Te rogamos que cuides de todos nós, em nome do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado.